Olá pessoal, aqui é o professor Tiago Costa. Nesse vídeo vamos iniciar o módulo 1 desse curso. Vamos falar sobre a natureza e algumas fontes comuns de multicolinearidade. Mas antes disso, acesse sites.google.com/site/Tiago Costa UFJF, tudo junto. E na aba Econometria 2, clique em Exercício de revisão. O objetivo desse exercício é revisar o conteúdo básico dado em um curso introdutório de econometria, principalmente a parte conceitual do método dos mínimos quadrados ordinários e a inferência estatística. Voltando à aula de hoje, o modelo clássico de regressão linear pressupõe que as variáveis explicativas não apresentam multicolinearidade. Inicialmente, esse termo foi adotado por Ragnar Frisch para exemplificar a possibilidade de existir uma relação linear perfeita entre as variáveis regressoras do modelo. Formalmente, a gente pode representar uma relação perfeita entre regressores por meio da equação λ1x1 mais λ2x2 mais λkxk igual a zero. Os lambdas são constantes e pelo menos duas são diferentes de zero. Se isolarmos x1 nessa equação, vemos que a variável x1 nada mais é do que a combinação linear perfeita das outras variáveis x. Alternativamente, a expressão multicolinearidade foi ampliada para incluir os casos em que algumas variáveis explicativas se associam linearmente, mas não de forma perfeita. Veja, por exemplo, essa expressão. Perceba que agora há um termo U. Esse termo representa um erro estocástico. Agora, se isolarmos x1, percebemos que essa variável não é mais uma combinação linear perfeita das outras, já que existe um termo de erro aleatório na expressão. Outra forma de visualizarmos o que foi dito é através do diagrama de Ballentine. Os círculos y, x2 e x3 representam as variações de cada variável. O grau de multicolinearidade pode ser medido pela área sobreposta dos círculos de x2 e x3. Na primeira figura, percebemos que não há sobreposição entre as variáveis regressoras, portanto, podemos concluir que não há multicolinearidade nesse exemplo. Na segunda, vemos que existe uma pequena área sobreposta, o que indica a presença de multicolinearidade. Na última, a área sobreposta se mostra maior e indica que o grau de multicolinearidade aumentou. No extremo, teríamos uma sobreposição total de x2 e x3, e nesse caso teríamos uma ilustração da multicolinearidade perfeita. Mas afinal, por que a multicolinearidade é um problema? A resposta é que, se a multicolinearidade for perfeita, não vai ser possível obter estimativas para os coeficientes. Do mesmo modo, não será possível estimar a variância dos parâmetros para obter os intervalos de confiança e realizar inferências. Por outro lado, se a multicolinearidade for grande, mas imperfeita, apesar de ser possível encontrar soluções numéricas para os parâmetros, a variância dos coeficientes tende a ser grande, e isso pode trazer imprecisão nas estimativas, mas falaremos disso depois. A multicolinearidade pode ocorrer por diversos fatores. Um deles é a coleta dos dados. Imagine, por exemplo, que o pesquisador queira estimar a propensão marginal a consumir de uma determinada população. Para isso, ele faz uma extração de uma amostra representativa dessa população. O modelo teórico adotado possui duas variáveis explicativas, renda e riqueza, as quais se associam positivamente ao consumo. É natural supor que renda e riqueza estejam associadas linearmente. Pessoas de renda alta tendem a acumular mais recursos e, por isso, em média, podem possuir maior riqueza. Em outro sentido, pessoas que possuem grande riqueza podem possuir rendimentos provenientes da remuneração financeira desses recursos. Dessa forma, é bem provável que haja multicolinearidade nesse modelo, porque as variáveis explicativas guardam uma relação teórica relevante. Contudo, é importante ressaltar que o grau da multicolinearidade pode variar de amostra para amostra, porque a forma na qual essas variáveis se relacionam vai depender substancialmente dos indivíduos que foram selecionados. Em uma amostra particular, pode haver grande percentual de indivíduos com alta renda, mas que não poupam e produzem menos riqueza. Pode haver também pessoas com grande riqueza,
mas que não extrai rendimento desses recursos, por exemplo, no caso de bloqueios judiciais ou outras particularidades que impeçam essa remuneração. Apesar de serem particularidades, a frequência com que esses eventos ocorrem em uma amostra pode variar. Dessa forma, o grau de multicolinearidade entre renda e riqueza também tende a variar. Outro exemplo de ocorrência de multicolinearidade vem da própria especificação do modelo. Quando adicionamos termos explicativos polinomiais para capturar uma trajetória não linear da variável dependente, estamos automaticamente forçando algumas variáveis do modelo a se correlacionarem. Vamos pensar, por exemplo, em um modelo em que estamos buscando analisar a relação entre escolaridade e renda. Sabemos que, em média, a renda tende a aumentar conforme os níveis de escolaridade, mas seria forte presumir que os retornos financeiros da escolaridade sejam lineares. Por exemplo, se uma pessoa possui 5 anos de escolaridade, 5 anos adicionais de estudo pode representar um grande salto em suas habilidades. Em contrapartida, 5 anos a mais de estudos para uma pessoa com 25 anos de escolaridade tende a ter um impacto menor no conjunto de habilidades que essa pessoa já possui. Esses efeitos distintos da escolaridade se refletem na renda. Em resumo, em média, a escolaridade aumenta a renda, porém a uma taxa decrescente. Com efeito, teríamos que inserir um termo quadrático da escolaridade na equação da renda para capturar os diferentes retornos dessa variável. Ao incluir o termo quadrático, provocamos o problema de multicolinearidade, já que esses dois componentes da educação apresentam correlação. É necessário fazer uma ressalva aqui. Por definição, a multicolinearidade trata de uma possível relação linear entre os regressores. No caso de termos polinomiais, a relação não é linear. Então, poderíamos dizer estritamente que não existe multicolinearidade no caso da escolaridade, já que a relação observada é não linear. Por outro lado, na prática, uma variável x e sua componente quadrática apresentam um coeficiente de correlação elevado, especialmente se o x for pequeno. Então, todas as consequências provenientes da multicolinearidade também são observadas nesse caso, como variância grande, intervalos de confiança extensos e imprecisão das estimativas. A terceira fonte comum de multicolinearidade é a existência de modelos sobredeterminados. Modelos sobredeterminados são aqueles onde o número de parâmetros a serem estimados é maior que o número de observações. Essa particularidade ocorre quando a amostra é pequena e há grande conjunto de variáveis a serem testadas. Por exemplo, em pesquisas da área da saúde, normalmente há um número limitado de pacientes e muitas variáveis ambientais, de comportamento e de saúde para serem analisadas. Para ilustrar, vamos pensar em uma pesquisa que pretende estimar a probabilidade de ocorrência de uma doença em função do perfil dos pacientes. Entre as variáveis explicativas estão peso, tempo de atividade esportiva, consumo de calorias e tempo de trabalho semanal. Indivíduos que trabalham muito, em média, tendem a ter menos tempo para praticar esportes e para preparar alimentos saudáveis. Com efeito, também podem apresentar sobrepeso. Se a amostra é muito pequena, é provável que não haja muitas outras combinações de perfis. Desse modo, poderia haver um problema relevante de multicolinearidade aqui. A última fonte de multicolinearidade tratada aqui é quando existe uma tendência de comportamento comum nas variáveis explicativas. Algumas vezes, as variáveis regressoras possuem trajetórias temporais similares. Veja o exemplo aqui. RJ e SP são os preços do boi gordo no mercado do Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos supor que o exercício é estimar o preço do boi gordo no estado de Minas Gerais em função dos preços praticados no Rio e em São Paulo. Então, os preços nesses dois últimos estados são as variáveis explicativas do modelo. Veja no gráfico que a trajetória dessas variáveis parece compartilhar uma tendência comum. Quando uma cresce, a outra também cresce. O mesmo ocorre nos períodos de baixa dos preços. Então, nesse caso, é possível que haja um problema de multicolinearidade que afete de forma relevante o modelo. Bom, esse vídeo fica por aqui. Na próxima aula, vamos falar sobre as consequências da estimação na presença de multicolinearidade. Até lá e bons estudos!